Vamos aos destaques de hoje. Secretaria de Saúde confirma 2 mortes por dengue em Minas. Força-tarefa vai combater golpes no pagamento do IPVA. Lula se reúne com ministros para discutir deportações dos Estados Unidos. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, está mobilizado neste momento no bairro Nacional, em Contagem, depois que um ônibus da linha 22 e 90 foi sequestrado. Daqui a pouco, ainda nesta edição, você acompanha mais informações. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou 2 mortes por dengue no estado. O repórter Nilton Lopes traz as informações. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou 2 mortes em 2025 por causa da dengue, segundo o painel de monitoramento das doenças transmitidas por mosquito, onde foi publicada a informação. As vítimas eram mulheres e tinham entre 80 e 89 anos. O cenário da dengue no estado é preocupante. São 3.810 casos confirmados, 12.485 pacientes estão em análise, e outros 6 óbitos estão sendo investigados somente em 2025. Quanto às demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, 1.039 diagnósticos deram positivo para a chikungunya e existem outros 1.325 casos prováveis da doença. Não existem casos comprovados de Zika em Minas Gerais. Repórter Nilton Lopes. Obrigado, Nilton. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, uma das mortes foi em Iturama. Era uma mulher de 87 anos com hipertensão arterial. O início dos sintomas foi no dia 3 de janeiro e o óbito ocorreu 5 dias depois. O segundo caso foi em Uberlândia. Também era uma mulher, 82 anos, com diabetes e hipertensão. O início dos sintomas foi no dia 5 de janeiro e ela faleceu no dia 13. 3 pessoas morreram depois da queda de um helicóptero numa fazenda em Cruzília, no sul de Minas Gerais. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Lourenço estiveram no local do acidente aéreo que ocorreu no fim da tarde de ontem. De acordo com uma funcionária da fazenda, estavam a bordo da aeronave o piloto, o gerente da fazenda e uma auxiliar administrativa. A testemunha diz que tentou retirar as vítimas depois do acidente, mas não conseguiu. Segundo os bombeiros, o helicóptero pegou fogo depois do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a liberação dos corpos. O Corpo de Bombeiros aguardou os trabalhos da perícia técnica para retirar as vítimas dos destroços da aeronave e repassar para o Serviço Funerário de Cruzília. Uma carga de cápsulas de café, avaliada em mais de R$580 mil, foi recuperada pela Polícia Civil. Os produtos foram roubados em Ribeirão das Neves por homens armados que renderam o motorista da carreta que transportava a carga. A vítima foi liberada sem ferimentos. Horas após o crime, o veículo foi abandonado na cidade de Rio Manso. Após levantamentos, os policiais civis conseguiram localizar as cápsulas de café em um galpão na cidade de Igarapé, na região metropolitana. A Polícia Civil segue investigando o caso. Subiu para 131 o número de cidades em situação de emergência em função das chuvas no estado. Já são 421 mil desabrigados e mais de 3 mil desalojados. Em Belo Horizonte, caiu um temporal ontem, no fim da tarde. Na rua Darcírio de Miranda, no bairro Palmeiras, região oeste, a força da chuva derrubou uma árvore que atingiu o muro de um prédio. Ninguém ficou ferido. A cidade está sob risco geológico até a próxima sexta-feira. Moradores da capital ficaram sem luz, principalmente nas regiões da Pampulha, Venda Nova e Barreiro. Em nota divulgada pela manhã, a CEMIG informou que 174 raios atingiram a rede elétrica e ventos de até 97 km por hora também derrubaram árvores sobre o sistema de distribuição de energia. Equipes de manutenção da empresa ainda trabalham nas ocorrências. Os bombeiros atenderam 11 casos de quedas de árvore em veículos, moradias e em vias públicas nas últimas 24 horas. Clientes da Copasa e CEMIG que vivem em cidades fortemente atingidas pelas chuvas
terão a possibilidade de parcelar as contas. As informações com a repórter Janaína Regiane. Clientes da Copasa e da CEMIG que moram em cidades atingidas por chuvas fortes em Minas Gerais poderão parcelar a fatura em até 36 vezes. A medida é válida enquanto durarem os decretos de situação de emergência e calamidade em cada município, conforme publicado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A informação foi confirmada pelo governo de Minas como uma das medidas emergenciais para apoio às cidades em situação de calamidade em função das fortes chuvas em todo o estado. Clientes da Copasa e da CEMIG podem pedir o parcelamento da fatura nos canais oficiais, como site, WhatsApp ou nas próprias agências. No caso da CEMIG, as condições especiais de parcelamento valem para usuários residenciais e comerciais atendidos em baixa tensão até 220 volts. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. O governo de Minas e o Ministério Público lançaram hoje uma força-tarefa para prevenção e combate de golpes relacionados ao IPVA 2025. O repórter Giovanni Rodrigues acompanhou a coletiva e traz todos os detalhes. Olá, Júnior Brasil, Juliana Lima, muito boa tarde a todos. Isso mesmo, para quem vai pagar o IPVA 2025, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, tem que ficar atento, pois golpistas têm intensificado ações fraudulentas para enganar os contribuintes. Olha, a Secretaria de Estado de Fazenda, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado detalhou nesta terça-feira as ações para intensificar a prevenção e o combate aos crimes relacionados ao IPVA. Efetivamente, os órgãos eles farão um monitoramento de ambientes como buscadores de sites e redes sociais para intensificar e retirar do ar o quanto antes essas páginas criadas para atrair os proprietários de veículos com facilidade ou descontos para o pagamento do imposto. O subsecretário da Receita Estadual, Oswaldo Escavaza, ele pede a atenção do contribuinte para não cair em golpes e são as principais orientações. A Secretaria de Fazenda imbuída nesse esforço aí com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a Polícia Civil, criou uma força-tarefa para que a gente possa coibir os crimes em cima do IPVA. A gente sabe aí dos anos anteriores, no ano passado, por exemplo, ocorreram mais de 4.000 fraudes relacionadas ao IPVA. E nós todos preocupados com o cidadão mineiro que cai nessas fraudes, nós estamos aqui trabalhando em conjunto para tentar inibir esse tipo de atitude. Salientamos, o contribuinte deve sempre estar atento ao emitir o documento de arrecadação estadual, sempre no site da Secretaria de Estado de Fazenda, no www.fazenda.mg.gov.br, atentando para os caracteres, para não cair em golpes. Olha, neste ano a primeira parcela ou cota única do IPVA vence na semana de 3 a 7 de fevereiro, de acordo com o final da placa do veículo. É importante destacar: qualquer informação, o contribuinte ele pode buscar no site da Receita, que é o www.fazenda.mg.gov.br. Obrigado, Giovanni. Prefeitura faz campanha educativa sobre descarte de lixo no Carnaval. Os detalhes com a repórter Letícia Bessa. A partir desta terça-feira, comerciantes de Belo Horizonte são alvo de uma abordagem para conscientização sobre a importância de priorizar a venda de bebidas e alimentos em recipientes com menos risco de acidentes, como é o caso de garrafas de vidro e espetos de churrasco. De acordo com a Prefeitura de BH, serão abordados bares e restaurantes instalados em vias e imediações das rotas de desfiles dos blocos de rua do Carnaval 2025. Fiscais da Secretaria Municipal de Política Urbana farão abordagens educativas. O período oficial do Carnaval em Belo Horizonte vai de 15 de fevereiro a 9 de março, com a expectativa de atrair 6 milhões de visitantes e de injetar cerca de R$1 bilhão na economia local. Vale lembrar que ambulantes cadastrados pela Prefeitura estarão proibidos de vender bebidas em garrafas sob risco de ter a mercadoria apreendida, perder o credenciamento e ser multado. Repórter Letícia Bessa.
Obrigada, Letícia. Olha só, o aumento no preço dos alimentos, em especial da carne, não é novidade para ninguém. Todo mundo já sentiu no bolso que o IBGE divulgou na última semana. O preço da carne disparou no ano passado, subindo quase 21%, a maior alta desde 2019. A repórter Erlaine Grace está no Mercado Central. Erlaine, quais os cortes que tiveram maior aumento? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. Então, Ju, não está fácil não, olha. Cortes populares, como a 100, tiveram um aumento de 25,2%, patinho 24,1%, contrafilé 20%, e esses foram os destaques. Alguns fatores ajudam a explicar a disparada de preços. Entre eles estão o ciclo pecuário, que após 2 anos de muitos abates, a oferta de bois começa a diminuir no campo. E também o clima, as secas, as queimadas prejudicaram a formação de pastos, principalmente do alimento boi, no caso. Olha, a gente está aqui no Mercado Central, movimentação nos açougues está fraca. Vamos saber das pessoas o que elas estão achando desse aumento da carne. Vamos conversar aqui. Tudo bem? Qual é seu nome? Pedro Viana. Pedro, o que você está achando aí do preço da carne? Não, os preços da carne de boi, principalmente, estão um pouco elevados, mas vai cair um pouquinho agora. E como que você está fazendo? Você está consumindo diariamente ou está substituindo por alguma outra coisa? Qual que é a técnica aí? Eu trabalho com o ramo, mas eu continuo consumindo normal. Então, para você não tem nenhum problema, Você trabalha e consegue consumir. Mas o que as pessoas, que vêm comprar com você, o que elas falam sobre esse aumento? Elas reclamam? Não, reclamam, mas substituem, Aqueles que, por exemplo, o contrafilé está caro. O que eu posso trocar, que eu quero comer uma carne de boi? Então eu levo um A100, levo um apá, levo uma chã de fora. Vai substituindo. Então, você conhece e você vai dando as dicas do que é melhor, Não, com certeza. Mas isso aí é a lei do mercado, Por que está mais oneroso hoje a carne? Porque não teve investimento no setor. Houve o produtor se sentiu desestimulado, com isso o preço foi lá em cima, porque faltou o produto. Tivemos uma seca maior, Mas agora já vem de 2 meses e meio aí de boas chuvas, Já vai ter animal de pasto, já tem pasto. Então, quer dizer, a oferta vai melhorar. Não vai consertar ainda, mas vai melhorar. Esperamos que sim, Obrigada, então, pela sua participação. Então, Juliana, não está fácil não comer carne, viu? Vamos ter que substituir aí essa proteína. Eu volto com vocês aí no estúdio. Erlaine, muito obrigada, mas assim, Júnior, brasileiro dá um jeito, Porque adora carne, é o que ela disse. Substitui por alguma coisa, mas deixar de comer carne não vai deixar. E assim, infelizmente os especialistas dizem que é alta mesmo do preço do boi, mas as carnes de porco e o frango devem cair um pouco daqui para frente. Tomara, eu substituí em casa, minha família também, a gente come muito hoje o ovo. O ovo é uma tendência e também tem muita proteína. E no próximo bloco, o técnico Renato Gaúcho e o Cruzeiro continuam com as negociações. E Lula se reúne com ministros para discutir situação de deportados. O Cruzeiro e Renato Gaúcho tentam um acordo para o treinador comandar o clube. Ainda não houve acerto salarial. O Cruzeiro fez uma contraproposta e novos contatos devem ser feitos entre as partes. Com relação ao Atlético, Coelho chegou hoje de manhã a BH. O atacante é o 5º reforço atleticano e Neymar está próximo de se acertar com o Santos. Quem conta tudo isso pra gente é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Ô, Sara, esse negócio do Neymar, a gente até conversou antes, também é meio estranho. Ele vem para um contrato de 5 meses, depois pode chegar, se recuperar, falar tchau, Santos. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Pois é, o Neymar rescindiu o contrato dele com o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde ele fez apenas 7 jogos desde que chegou em 2023.
e marcou apenas um golzinho pela camisa do clube da Arábia Saudita. E agora, com o caminho livre, né, sem vínculo com o clube Al Hilal, ele tem um caminho livre para fechar com o Santos, que já postou nas redes sociais um indício de que alguém vai retornar à casa, né? E esse alguém é o Neymar. Deve estar de volta à Vila Belmiro. O Santos prepara uma grande apresentação ao retorno do craque, que deve assinar por 5 meses, mas o Peixe tem expectativas, esperanças de que esse contrato seja estendido até a Copa do Mundo do ano que vem. É claro que o Neymar, com esse retorno ao futebol brasileiro, espera também voltar a vestir a camisa da seleção, né? A seleção canarinho. Então a gente vai acompanhar, claro, essa chegada do Neymar de volta ao futebol brasileiro. Quem já chegou, quem já está em Belo Horizonte é o atacante Coelho, que veio do Atlético Paranaense, é o 5º reforço do Galo para esta temporada de 2025. O atacante já trabalhou com o Cuca lá no Atlético Paranaense no ano passado. E, inclusive, eles já até conversaram aí nos bastidores e o Cuca e o Coelho estão empolgados para esse novo trabalho, agora em outro Atlético, né? E seguindo aqui com o giro de esportes, vamos falar, claro, da procura, ou já encaminhado, né? O Cruzeiro negociando com o Renato Gaúcho, o técnico que tem uma grande história no Grêmio, né? Fez na última temporada de 2024 pelo Clube Gaúcho, agora vai negociar aí tudo encaminhado com o Cruzeiro para ele ser técnico após a demissão do Fernando Diniz. E aí eu pergunto para vocês rapidinho, Brasil, gosta do nome do Gaúcho? Um abraço para você e para Juliana e até a próxima. É isso aí, viu, Sara? Renato pode ser, sim, uma boa opção para o Cruzeiro. Obrigado, Sara. O presidente Lula se reúne hoje, às 16h, com um grupo de ministros no Palácio do Planalto para discutir a situação dos brasileiros expulsos dos Estados Unidos. O governo vai definir ações de acolhimento para os deportados que devem chegar em maior número ao Brasil, devido à intensificação do combate imigratório de Donald Trump. No final de semana, 88 brasileiros foram transportados com algemas e denunciaram uma série de maus tratos por parte dos agentes norte-americanos. O governo brasileiro disse ser inaceitável que as condições acordadas em 2018 com o governo dos Estados Unidos não sejam respeitadas. O acordo foi feito para abreviar o tempo de permanência de brasileiros em prisões norte-americanas devido à imigração irregular e sem possibilidade de recurso. Um aplicativo de inteligência artificial chinesa tem dado o que falar, chamado de DeepSeek. Ele foi lançado na semana passada e superou concorrentes como o ChatGPT, se tornando o aplicativo gratuito mais baixado nos Estados Unidos. O lançamento da plataforma causou prejuízo às empresas de tecnologia americanas de $1 trilhão na Bolsa de Valores. O presidente Donald Trump afirmou que o lançamento de baixo custo é um chamado de alerta para as empresas americanas pela concorrência. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, o Vaticano pediu nesta terça-feira que os governos monitorem de perto o desenvolvimento da inteligência artificial, alertando que essa tecnologia carrega, entre aspas, a sombra do mal, fecha aspas, devido ao seu potencial para espalhar desinformação. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, tem destacado questões éticas relacionadas à inteligência artificial. Nos últimos anos, ele abordou o tema durante a cúpula do G7 e, na semana passada, enviou uma mensagem ao Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, o Papa alertou líderes políticos, econômicos e empresariais sobre as preocupações críticas que a tecnologia levanta para o futuro da humanidade. O novo documento do Vaticano, intitulado Antiga e Nova, tradução em português, analisa os impactos da inteligência artificial em diferentes setores, como o mercado de trabalho, a saúde e a educação.
Seminaristas do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus terminam hoje uma missão no aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte. A repórter Niquele Fonseca traz mais informações. O seminarista Gabriel Silva Lins veio da Bahia há um ano. Essa é a segunda missão dele no aglomerado da Serra. Para Gabriel, o local tem um significado ainda mais especial. Eu fui bem acolhido nesta paróquia anterior à missão, já participava aqui em algumas celebrações, claro, por ser também a paróquia dedicada a Santa Dulce, uma santa baiana. Uma alegria estar entre vocês e o acolhimento dos mineiros é fantástico. Padre Jefferson Martins da Conceição, administrador paroquial da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, destaca a importância da ação evangelizadora no caminho vocacional dos seminaristas. Nesse ano extraordinário convocado pelo Papa Francisco, nossos seminaristas, vivendo como peregrinos da esperança, foram convidados a estar aqui na paróquia nas suas missões anuais. Eles estão abençoando as casas, os comércios, os animais, vendo como que o povo vive, subindo e descendo os morros, as escadas, passando pelos becos que são próprios da realidade do povo que mora aqui. Eles participam das missas, conduzem momentos de oração, terço mariano, adoração ao Santíssimo, louvor com jovens, grupo de oração, teremos confissões também. Para a moradora Maria José, a presença dos seminaristas aproxima a igreja da comunidade. É importante demais levar a palavra de Deus, para todos, que precisam ouvir, e quer ouvir e necessitam de ouvir, Porque muitas vezes a pessoa necessita, mas não tem coragem de buscar. Mas indo até eles, como Jesus fazia, é isso que é muito importante. Para nós está sendo uma alegria muito grande. Voltamos a falar do sequestro que mobiliza militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, no fim da manhã desta terça. O homem que não teve a idade revelada tomou um ônibus da linha 2290 Nacional BH. As primeiras informações dão conta de que o motorista é feito refém com uma faca. O repórter Léo Apolinário está no local e traz as informações para a gente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que estão ligados no Rede Notícia, na TV Horizonte, na Rádio América. Nós acabamos de chegar no local. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, ao entrar no coletivo, o suspeito rendeu o motorista com uma faca e ordenou que um dos passageiros assumisse a direção. Ainda segundo a PM, o sequestrador teria afirmado ao passageiro do veículo que está com problemas familiares, com dificuldades para ver o filho, e iria usar o ônibus para ir até o trabalho da ex-companheira para resolver a situação. O ônibus está parado na Avenida Quintino Bocaiúva, próximo à Praça do Bairro Nacional. Enquanto o ônibus era dirigido pelo passageiro, o coletivo bateu em pelo menos 3 veículos. A área está cercada de militares do Batalhão de Operações Especiais e o helicóptero da Polícia Militar está no local. O ônibus ele é da linha 2290 do Sistema Metropolitano e ele estava chegando no Bairro Nacional. Ele estava vindo de Belo Horizonte, chegando no bairro. E uma última informação que nós temos aqui agora é que o motorista ele tem 39 anos e o refém tem 58 anos. Movimentação aqui intensa, tem também o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já está mobilizado. A polícia cercou a área, está repleto de curiosos, pessoas aqui do bairro para acompanhar. E nós seguimos aqui e vamos trazer mais informações. Você confere no decorrer da nossa programação na TV Horizonte e na Rádio América. Obrigada, Léo. Situação complicada, mas termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar uma mensagem ou vídeo. Contribua com Rede Notícia no nosso WhatsApp 31 99680 2910. Até amanhã. Até amanhã.